Livro Focalização, primeira parte, item 2. Mudança. O procedimento que vou ensinar neste livro, o ato interno, é inteiramente natural. No entanto, como a linguagem não tem palavras que o descrevam, precisei criar as necessárias. Denominei esse procedimento de focalização. Por meio dela, você entra em contato com uma consciência física interna especial. Chamo-a de Felt Sense. O Felt Sense, geralmente, não existe a priori. Ele precisa se formar. Você precisa saber deixá-lo se formar, prestando atenção ao interior do seu corpo. Quando ele surge, é de início indefinido, indistinto. Através de passos, você pode entrar no foco de atenção e também mudar. O Felt Sense é a sensação do corpo acerca de um problema ou uma situação particular. O Felt Sense não é uma emoção. Nós sabemos reconhecer as emoções. Sabemos quando estamos zangados, tristes ou alegres. O Felt Sense é algo que você não reconhece de imediato. É algo indefinido. Parece ter sentido, mas não é conhecido. Tem um significado corporal. Quando você aprender a focalizar, vai saber que o caminho encontrado pelo próprio corpo responde a muitos dos seus problemas. O procedimento acarreta uma mudança. O terapeuta não é necessário na focalização. Sozinho ou com um amigo que saiba se concentrar no momento certo, você pode obter os resultados da focalização. A regra mais importante que um terapeuta ou um amigo deve observar ao ajudar alguém a focalizar é não interferir na prática daquele que tenta fazê-lo. A maioria dos terapeutas prefere atribuir os resultados a eles mesmos e não a um processo no paciente. Os terapeutas têm muito para oferecer e acham que isso é que faz diferença. Existe sempre uma tentação muito forte de analisar o que o paciente diz, de adivinhar a natureza do problema, de adotar um ar de superioridade, de ditar a situação da pessoa. Todavia, somente o seu corpo sabe onde se encontram os seus problemas e as suas maiores dificuldades. Se eu fosse o seu terapeuta, resistiria à forte tentação de lhe ditar as coisas, como se soubesse mais dos seus problemas do que você mesmo. Mas eu também não o deixaria falando sozinho, e sim o ensinaria a focalizar com eficiência e lhe faria companhia quando você focalizasse. Faria outras coisas ainda, das quais falarei depois. Vou apresentar agora alguns exemplos de experiências de focalização. Mais adiante, explicarei em detalhe cada um dos 6 movimentos em que consiste a focalização. Quando estes são bem-sucedidos, ocorre uma mudança corporal, uma mudança sentida, felt shift. Então, o problema parecerá diferente. Nos exemplos seguintes, não ensino os movimentos da focalização, apenas mostro quais são as mudanças decorrentes de cada mudança corporal. Note que o teor do problema se altera a cada mudança. Se não se mexer com o nível corporal mais profundo, que é sempre indefinido, num primeiro momento, fica-se preso aos pensamentos e aos sentimentos do que se acha ser inicialmente o problema. A moça que achava que a morte fosse tranquila. Fátima me telefonou no meio da tarde. Ela andara pela rua a manhã inteira, pensando em se suicidar. A vida é complicada demais, disse ela, que realmente estava no auge da desilusão e do desespero. De que vale continuar assim? Aonde isso vai me levar? Fátima já havia conversado comigo e eu sabia um pouco da sua vida. É uma mulher atraente, de 28 anos. Há poucos anos rompeu com um homem por quem sentira muito amor. Vamos chamá-lo de Paulo. Desde então, nunca mais amou ninguém. Depois que Paulo foi embora, ela esteve em vários outros homens
com vários outros homens, procurando em vão outro Paulo. O que a incomoda tanto? Perguntei. Fique tranquila por uns instantes para descobrir o que a aflige. Mais rápido do que eu gostaria, mas pelo menos depois de um silêncio breve, ela respondeu: minha menstruação não veio. Estou com medo de ter engravidado. Da última vez que você falou comigo, ela contou que estava com um sujeito que lhe parecia rude, entediante e insensível, sem interesse algum nela como pessoa, mas apenas como parceira sexual. Ela passara um fim de semana com esse homem. Tenho tanta saudade do Paulo, queixou-se ao telefone. E agora minha menstruação está atrasada. E se eu estiver grávida, ai meu Deus, o que vai ser de mim? Percebi que a sua agitação voltara com tudo. Ela sentia mais dificuldade de voltar a atenção para dentro, como exige a focalização. Estava obcecada com o problema, em vez de tentar encontrar aquele lugar profundo, o felt sense. Pedi-lhe que começasse pelo que chamo primeiro movimento da focalização. Deixar os problemas de lado temporariamente, armazená-los, voltar a eles e analisá-los. De certo modo, é o mesmo que entrar numa sala tão atulhada de móveis, caixas de mudança e quinquilharias, que não há onde sentar. Você empurra as coisas de um lado para o outro, para abrir um pouco de espaço para sentar num canto. Claro, você não esvaziou a sala. As coisas que estavam antes em seu caminho, os problemas continuam lá. Mas pelo menos agora há um espaço para ficar. Recue um pouco, pegue cada uma das coisas ruins e coloque-as à sua frente, uma por uma. Veja o que parece ruim em cada coisa. Ela abriu espaço. Os 2 maiores problemas que viu foram querer a volta de Paulo e estar com medo da gravidez. Qual dos 2 é pior? Perguntei. A saudade de Paulo dói mais, disse, voltando a chorar. A solidão, não ter com quem contar, não vale a pena. Começava outra espiral emocional, descontrolada e autodestrutiva. Eu a interrompi. De uma maneira muito parecida, você, quando aprender a focalizar, vai aprender a se interromper. Por que você não se interioriza? Eu disse. Para ver o que é pior? Fique quieta por uns instantes. Descubra qual é a sensação corporal disso tudo. Ela sabia o que fazer, já havia feito a focalização antes. Se você quiser saber por quê, naquele caso ela precisava de mim pelo telefone, porque simplesmente não se sentou e fez a focalização sozinha, a resposta é que ajuda a ter outra pessoa presente, mesmo que seja apenas uma voz amiga ao telefone. Isso se aplica ainda mais se, como no caso dela, a pessoa se sente enredada em emoções e parece não ver saída. Quando isso acontece, quase sempre basta uma voz amiga dizendo: tudo bem, vamos sentar e ficar em silêncio por instantes. Um amigo consegue quebrar a espiral emocional quando você se sente impotente para se interromper. Ouviu o silêncio no telefone quando Fátima entrou no segundo movimento da focalização. Ela entrava em contato com o sentimento acerca de tudo isso de o Paulo ter ido embora. Com ela, tal qual com a maioria dos que têm prática na focalização, esses movimentos tendem a se sobrepor e tornarem-se apenas um, assim como o golfista e o atleta, que salta com vara, combinam muitos movimentos corporais distintos em um movimento contínuo. Depois de ter chegado ao felt sense, ela sentiu o caráter dessa sensação e criou um gancho nele, palavra que combinou muito bem com aquela característica, terceiro movimento. Por fim, cotejou as palavras e o sentimento e achou-os correto. Tudo tem relação com raiva ou coisa assim, disse. Não sei, é como se estivesse com raiva de... Por que eu teria raiva? Ela pediu a si mesma ou a mim uma análise racional.
Eu não a fiz. A focalização rejeita análises. Tentei também fazê-la não partir para a análise. Eu disse, volte ao felt sense e questione. Veja qual é a raiva. O questionamento é o quinto movimento da focalização. Ela perguntou direto ao felt sense o porquê da raiva. Eu a ouvi suspirar quando isso aconteceu. Sabia que algo mudara dentro dela. Para aquele que faz a focalização, a mudança é uma sensação física definida, de algo que muda e se move por dentro, o afrouxamento de um ponto enrijecido. Depois de outro silêncio, ela disse, estou com raiva de mim mesma. É isso, por ter dormido com todos aqueles homens que eu não amava, pelos quais não sentia nada. Uma análise não teria provocado essa resposta. Em vez de imaginada, ela tinha de vir do felt sense. Repassamos o movimento de focalização à espera de outra mudança para solucionar o problema. Trata-se de uma mudança que ocorre sempre que o felt sense se modifica, mesmo que apenas um pouco. Então, mais silêncio e outro passo. E, em certa medida, é que estou com raiva de mim por ter dormido com Raul. Quem sabe me metendo numa enrascada, um aborto talvez. E me sinto mal, também por ter dormido com um sujeito com o qual nem me importo. Outra inspiração profunda. Às vezes a mudança parece esclarecer ou aprimorar o que havia florado numa mudança anterior. Foi isso que aconteceu naquele momento em que Fátima descobriu que se achava má, o que dava continuidade ao que ocorrera antes. Mas o seu próximo passo alterou as sequências anteriores. Na focalização, é preciso aceitar o que se apresenta. Em geral, o que se apresenta para o corpo não é o que se apresentaria racionalmente. Isso acontece com frequência na focalização. É imprevisível e fascinante. Fátima disse, tenho um sentimento pesado de desânimo. E pouco depois, esse sentimento pesado de desânimo e os detalhes vieram à tona. É por todos esses homens para os quais não dou a mínima. Não tenho nenhum desejo sexual por eles. Ficou em silêncio alguns instantes. Eu a ouvi dizer desânimo para si mesma, como se quisesse testar se era isso. Aparentemente, isso não correspondeu bem ao sentimento, pois ela pareceu descontente. Fátima avaliou o sentimento outra vez para ver se aparecia uma palavra mais precisa. Tentava definir uma sensação física específica. A experiência de Fátima é comum na focalização. Uma mudança se inicia, mas estranha e misteriosamente parece incompleta. Embora esteja começando, você sabe, o seu corpo sabe, que pode ser mais completa. Você se sintoniza à sensação física e espera que ela aconteça. De repente, Fátima afirmou, exausta. O alívio na voz dela foi bem audível. A mudança completa acabava de ocorrer. É isso, estou exausta. Acho que vou passar o resto da vida passando de um homem sem graça para outro. Não tendo vontade de sexo nunca, mas sem parar de tentar. Vejo todos aqueles homens fazendo a fila à minha frente com aquelas caras vazias, filas e mais filas deles de hoje até o fim da minha vida. Estou condenada a não me sentir excitada. É isso. Esperei que Fátima dissesse mais. Evidentemente, ela notou que essa sensação de focalização tinha produzido o que necessitava naquele momento, pois afirmou de uma hora para a outra. Estou me sentindo melhor. Que peso difícil de me livrar. Livrar-se? Para um observador racional, ela não se livrou de nada. Os problemas existentes quando me telefonou, os problemas que quase levaram ao suicídio ainda existiam. O que ela realmente tinha obtido com a focalização? Ela mudara por dentro.
A princípio, pareceu ser um problema de solidão com a primeira mudança. Era a raiva de si mesma e na mudança seguinte era ela própria se achando má. Então, pareceu um desânimo pesado que, com a liberação física, veio a ser uma convicção de que nunca mais se excitaria sexualmente. No instante em que percebeu isso, a sensação mudou em seu corpo. Nessa altura, não se pode saber o grau de modificação. Serão necessários, depois, muitos outros ciclos de focalização. Mas ocorre uma mudança corporal. Ocorrem algumas alterações, mesmo com um simples alívio físico de perceber e sentir o problema em um único ponto profundo definido. Quando Fátima me ligou da primeira vez, a sensação desagradável estava espalhada por seu corpo. Seu corpo todo doía, mas ela já havia localizado o problema, que mudara. O resto do seu corpo estava aliviado. A focalização a ajudou num momento de desespero. Nos meses seguintes, ela continuou a focalizar e a mudar interiormente. No fim, a vida sexual de Fátima e os outros aspectos antes dolorosos tornaram-se gratificantes. Nessa ocasião, porém, a focalização misturou-se à sua vida. Mais do que um recurso terapêutico para usar nos momentos de crise, passou a ser algo para ser usado todo dia, um aspecto tranquilizador e familiar do cotidiano. O homem que se sentia deslocado. Fábio, como o chamarei, sentia quase sempre um nó no estômago, uma tensão que nunca passava. O nó no estômago piorara em determinados dias. Ficou pior no primeiro dia em que Fábio realmente conseguiu fazer a focalização. O dia começara mal, ele discutiu com o chefe. Fábio era um sujeito interessante que trabalhava como gerente de vendas de uma indústria. A empresa não ia tão bem quanto antes. Fábio acreditava que poderia dar um jeito nisso, reorganizando o pessoal de vendas e tinha traçado um plano detalhado para atingir o objetivo. Isso o fez se sentir mais criativo no trabalho. O plano previa uma mudança drástica nas diretrizes de venda da companhia e a mudança proposta levara Fábio a discutir com seu chefe. Os resquícios emocionais da discussão se instalaram no estômago de Fábio e lá ficaram o dia inteiro. Naquela noite, depois do trabalho, ele experimentou todos os artifícios conhecidos de que não surtem efeito. Tentou dar uma bronca em si mesmo. Controle-se. Você deixa coisas insignificantes o irritarem. Dê a volta por cima, fique tranquilo. Quando a bronca acabou, o estômago de Fábio continuava com um nó. Ele procurou repassar a discussão, repetindo-a várias vezes. Quando ele disse isso, eu deveria ter dito aquilo. Obviamente, só aumentou a sua tensão emocional. Fábio tentou usar o truque de fingir que o problema não existia. Na verdade, não aconteceu nada, disse a si mesmo. Meu chefe sabia da minha opinião muito antes e eu sabia dele. A discussão não mudou nada. Apenas deixou as coisas claras e, por esse motivo, deveria me sentir bem, não mal. É isso, eu me sinto bem. Mas seu estômago não acreditou. Ainda tinha um nó. Ele tentou analisar a questão. Ele é da velha guarda, agarrado a procedimentos antiquados, com medo de mudar. Esse é o problema dele. O meu é ter medo de velhos com cargo de chefia. O estômago de Fábio também não relaxou com esse enfoque. A análise de um problema pessoal deve ser fidedigna, mas é diferente de entrar em si mesmo para sentir como é. Quando todas as tentativas de Fábio de se sentir bem fracassaram, ele foi até um bar para beber. No entanto, isso somente o fez melhorar um pouco. Ele ainda sentiu um nó no estômago, mas a dor estava amortecida por causa do álcool no seu organismo. Mais tarde, na mesma noite, quando o álcool havia se dissipado, Fábio tentou a focalização. Ele a tinha aprendido comigo poucas semanas antes, mas até então não conseguira fazê-la direito.
Naquele momento, se sentou na beirada da cama e viu que era capaz de realizá-la. Foi isso que ele contou. Eu me fechei dentro de mim, rejeitei ou pelo menos diminuí todos os sermões e as racionalizações e outros ruídos que ressoavam na minha cabeça. Fiz a minha atenção se voltar não só para a discussão com meu chefe, mas para sentir os milhares de detalhes que a cercavam. Todas as minhas preocupações com o meu emprego e o futuro e o que estou fazendo com a minha vida. Essa sensação ampla, vaga, é a que chamo de Feldsense. Então, Fábio procurou o âmago do Feldsense. Sentiu um desconforto impreciso. Eu me perguntei onde era pior, onde doía mais. Tentei captar o teor daquilo. Era estranho não conseguir entender. Tive uma sensação de algo fora do lugar. É o tipo de sensação que se tem ao ver um quadro pendurado, torto na parede, ou um livro de cabeça para baixo na prateleira. Uma coisa que não estava certa. Esperei que as palavras aparecessem e me veio fora de lugar e deslocado. Mas quando verifiquei se realmente eram essas, não eram, não tanto. Achei que estava bem perto. Tive aquela sensação de estar na ponta da língua, a sensação que tenho quando assisto um programa de conhecimentos gerais e eu sei que sei a resposta, mas não consigo pronunciá-la. Nunca antes tinha ido tão longe com a focalização. Nunca tive aquela sensação, o Feldsense de que você fala o tempo todo. Dessa vez, sabia que era ela. Então, encontrei a minha palavra. Era despropositado. Essa era a minha palavra. E senti o meu nó, o ponto tenso lá dentro, se soltar. Nesse instante, eu percebi o que era. Ele não precisou fazer um movimento separado de questionar. A mudança e o alívio físico vieram junto com a palavra. Despropositado. Era essa a palavra. Segundo a sensação do corpo que descrevia todo o procedimento de Fábio no trabalho, os planos detalhados para reorganizar a equipe de venda, a discussão com o chefe, tudo era despropositado porque aquele trabalho não era exatamente o que ele queria na vida. Havia muito tempo que achava ter deixado para trás os sonhos da juventude, que achava ter crescido e se tornado pragmático com a maturidade. Mas depois daquela mudança corporal, aquela sensação de um nó interno que se desfaz, sabia que algo acontecera junto com a palavra despropositado. Ele percebeu tudo num piscar de olhos. O que ele percebeu foi o seguinte: o motivo de ter ficado tão irritado por causa do plano de reformulação foi que esperava que ele desse um jeito na minha vida. E claro, isso me fez agir impensadamente. Minha vida precisa de algo muito grande, que aquele plano não comporta. Eu não sabia disso, o que, sem dúvida, dificultou a convivência comigo no trabalho. Era como se reagisse com uma intensidade emocional enorme que não combinava com um plano. Minha intensidade era despropositada diante do plano e agia de forma despropositada no trabalho. É claro que sabia mais ou menos que queria aplicar o plano, porque eu me sentia mais criativo no trabalho. Mas não sabia que estava deixando o plano tomar conta da minha vida, da parte dela que não conseguia vivenciar. Não é de surpreender que não tenha ficado tranquilo. Fábio não sabia o que investira no plano, mas o seu corpo sabia. Ele só precisava perguntar ao corpo. Fábio nunca teria descoberto isso numa análise, por achar que já tinha as respostas. Se alguém lhe pedisse que refletisse sobre o assunto, talvez ele respondesse que o plano o fazia se sentir criativo, como ele sempre quisera. E com essa resposta simples e sincera, não teria entrado em contato direto com o estado real do problema no seu corpo. Além disso, Fábio não teria descoberto o problema numa análise, porque a sua mente estava cheia de pensamentos sobre os detalhes do problema sobre os detalhes do trabalho e os colegas.
Fábio conta essa história de focalização só até a noite em que desapareceu a tensão no seu estômago. É preciso notar, como em relação a Fátima, que Fábio não havia solucionado o problema inteiramente na prática, mas agora podia se distanciar no seu emprego indesejável, sossegar com um plano de reformulação. Certamente podia continuar promovendo seu plano porque era bom, mas seria capaz de ouvir as objeções dos outros e teria tranquilidade para aprovar as ideias dele. Isso fez diminuir a tensão no trabalho. A mudança corporal também havia provocado outras modificações. Uma disposição para mudar de vida tinha aflorado em Fábio. Ele relata o ocorrido da seguinte maneira: eu percebi que o meu trabalho nunca me deixaria satisfeito, mesmo que o meu plano ou vários planos fossem aceitos, mas me senti melhor. Devia ter ficado desestimulado. É claro que não podia mudar a minha vida desse jeito. Não é que eu não tivesse pensado nisso antes, mas, por algum motivo, essa parte minha, que precisa de algo mais, também aflorou. Estava dentro de mim essa fome de viver. Eu não preciso mais colocá-la numa camisa de força. Não sei porquê, mas existe em mim um estímulo que diz: nós vamos mudar. E ainda nem sei como. Se fosse totalmente objetivo, estaria desestimulado. Sem dúvida, para que ele mudasse sua vida, foram necessárias medidas práticas, não apenas a focalização. E precisou fazer mais focalizações para conhecer os medos e outros obstáculos internos, assim como tomar atitudes práticas. A princípio, Fábio não sabia quais mudanças internas e externas deveria fazer. Mas, a partir daquele momento, uma vida inteiramente nova se descortinou para ele. E no final, conseguiu satisfazer os seus planos, os seus novos interesses, sem abandonar o emprego. Foi isso que aconteceu com Fábio. Talvez outra pessoa tivesse mudado de emprego. Outra ainda teria ficado aliviada simplesmente por não ter necessidade de que o plano de reformulação funcionasse exatamente como foi concebido. A focalização costuma levar para níveis mais profundos, mas às vezes as pessoas estão sossegadas e não precisam mudar. No caso de Fábio, um novo encaminhamento para a sua vida teve início. Antes, se lhe tivessem pedido que descrevesse o emprego, ele o teria considerado um emprego tremendamente importante, que me dá nó no estômago. Depois, o chamaria de um emprego que não passa de uma parte de mim. O mesmo emprego, o mesmo homem, mas um homem com uma percepção inteiramente nova dos seus objetivos na vida e num sentimento mais imediato do seu emprego.